E mais uma live. Quero agradecer a cada um que tem nos acompanhado, que tem divulgado a live. Que Deus venha recompensar a cada um. De antemão, peço aos irmãos que entrem no meu canal, se possível for. Dá um like lá um gostei, dá uma olhada no nosso trabalho. Nos ajuda aí, compartilhando o nosso hino, dando um joinha, um gostei, ajuda esse canal a crescer. Nós fazemos tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu não posso recompensar a você, mas o Deus que nós servimos, ele é recompensador. Qualquer coisa que você faça para me ajudar, eu tenho certeza que o nosso Deus estará recompensando você que tem nos ajudado. Que Deus abençoe. Hoje, nessa live, eu quero falar um pouquinho de Neemias. O tema é Neemias no palácio do rei. Neemias não nasceu em Jerusalém e sendo os seus pais sendo levados para a Babilônia, no cativeiro babilônico, Neemias nasceu lá. E passado um tempo, no tempo do rei Artaxerxes, Deus enviou Neemias para o palácio do rei. Agora, quem é Neemias? Quem era Neemias? Neemias não era sacerdote, não era. Neemias era simplesmente um copeiro do rei. Deus enviou Neemias para o palácio do rei, para uma função e uma missão. A função de Neemias dentro do palácio do rei era ser o copeiro do rei. Essa era a função dele, muito grande. Primeiro, o copeiro tinha de ter total confiança do rei. O copeiro não podia sequer estar triste na presença do rei. Chegar triste na presença do rei, isso causava desconfiança e o copeiro poderia sofrer a morte. A função de Neemias no palácio era provar toda e qualquer comida e bebida que o rei fosse ingerir. Porque se tivesse envenenado, o copeiro morria. Mas o rei vive para sempre. Neemias, dentro do palácio do rei, a sua função trabalhando para uma missão. A sua função era provar a comida e a bebida do rei. E a missão que ele tinha, a qual ele esperava. Podemos e devemos imitar Neemias? Sim. Devido a ter tantas pessoas em volta, que não era só Neemias, a função exclusiva dele era servir o rei, era provar a bebida e a comida do rei. Só que Neemias, ele era um homem vigilante, algo que nós não fazemos hoje. Primeiro, Neemias olhava e vigiava. Hoje, nós, como igreja do Senhor, nós não olhamos nem vigiamos. Neemias é um exemplo de uma fé genuína, uma fé sem dúvida, sem duvidar, vivendo a fé sem ver. Isso é o firme fundamento, mas crer.
Neemias estava ali dentro, ele olhava, vigiava, tinha uma fé e orava. Hoje, nós estamos numa decadência de pessoas que orem na igreja. O povo de Deus está a cada dia desfalecendo na fé, mas nós precisamos de resgatar aquele desejo, aquela alegria que nós tínhamos de chegar na igreja, dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. Hoje nós estamos desfalecidos, não temos mais força para orar, mas nós precisamos de resgatar a oração. Por que precisamos da oração? Porque a oração, quando nós oramos, as cadeias, e nós sentimos desejo de examinar a palavra. Por quê? A oração e a palavra caminham junto. Quando nós oramos, vem o desejo de examinar a palavra. Quando examinamos a palavra, vem o desejo de quê? De nós orarmos. E aí nós mantemos o quê? Firme pela oração e pela palavra. Oração e a palavra é ministério. E Neemias tinha tudo isso. Neemias, dentro do palácio, ele orava sem cessar. Ele orava por ele, para que Deus o livrasse dele ingerir uma bebida, uma comida, provar uma comida, uma bebida suja, o veneno matava rato. Mas ele tinha que fazer aquilo. Era a função dele, colocar a vida dele sujeito à morte, para que o rei continuasse vivendo. E Neemias fazia aquilo debaixo da oração. Neemias vivia em conexão com Deus. Neemias orando dia e noite sem parar. Hoje não conseguimos ter uma vida de comunhão com Deus em oração. Mas Neemias orava constantemente, vigiava, orava e perseverava na presença do rei, na função que ele fazia. Na esperança de quê? Que a missão ia chegar. A função dele sendo bem feita, a missão seria melhor. Porque viria o tempo dele exercer a sua missão. Dentro do palácio do rei, ele tinha a função de servir o rei. Mas a missão que Deus tinha para ele viria no futuro. Mas ele dependia de ser o quê? Uma comunhão perfeita com o rei, de ganhar a confiança do rei. E Neemias, como servo de Deus, ele conseguiu ganhar a confiança do rei, ser bem visto pelo rei, tanto pelo rei como pela rainha. Dentro do palácio tinha muitos funcionários, mas só Neemias estava constantemente na presença do rei. Neemias representava Deus ali dentro daquele palácio, e em todo tempo ele vivia em oração dentro daquele palácio. Nós vamos hoje à igreja fazer o quê? Nós vamos adorar a Deus. Mas como nós começamos a adorar a Deus? Quando nós chegamos e começamos a orar ao Senhor. O culto começa em oração. Nós precisamos de chegar porque vivemos dias difíceis. E às vezes nós chegamos na igreja e não nos preocupamos em confessar o nosso pecado, arrepender do nosso pecado, agradecer a Deus por mais um dia de livramento, por mais um dia de paz que Ele nos deu para mim, para você e para a nossa família. Nós devemos ser gratos a Deus, porque a palavra disse, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Neemias vivia em plena comunhão com Deus, em constante oração. Neemias era um verdadeiro intercessor. Ele intercedia por ele, por todos os funcionários ali em volta no palácio e pelo rei, e principalmente por Jerusalém. Ele preocupava com Jerusalém e preocupava também com os remanescentes que ficaram em Jerusalém. Só que tem uma coisa, Neemias não conhecia Jerusalém, não conhecia os remanescentes, porque ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro babilônico. Mesmo não conhecendo, mas ele conhecia a história que era contada pelos pais de como que eles foram parar no cativeiro babilônico. E Neemias queria conhecer a cidade do sepulcro dos seus pais e queria conhecer aqueles remanescentes que ficaram lá. Porque na terceira leva, Nabucodonosor levou tudo.
derrubaram o muro, derrubou o palácio, botou fogo em tudo, levaram os pertences de ouro que tinha no templo e deixou aquelas pessoas ali que não tinham grande importância, que não tinham uma profissão, que não podia servir nem como escravo. Então eles deixaram eles ali, a Deus dará. E Neemias sabia que tinha uns remanescentes conhecendo e orava pelos remanescentes que lá ficaram. Mesmo Neemias não nascendo em Jerusalém, ele preocupava com Jerusalém. Mas orava todos os dias pela cidade de Jerusalém. Neemias não conhecia os remanescentes que lá ficaram após o cativeiro, mas Neemias intercedia por eles todos os dias. Neemias é um intercessor. O que é interceder? É você olhar para aquele sofrimento daquela pessoa e pegar aquela carga. Ou se não, ajudar aquela pessoa, se dispor a ajudar aquela pessoa a carregar aquela carga. É o que Jesus disse: vinde a mim, vós todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas Neemias intercedia. Com tudo de bom que Neemias tinha à sua disposição no palácio, o coração de Neemias nunca esteve ali no palácio. Ele tinha uma vida regalada no palácio, ele comia das iguarias do rei, usufruía de algumas mordomias ali dentro, mas o coração dele nunca esteve ali. O coração dele estava primeiro em Deus, que Neemias vivia em sintonia com Deus, conectado com Deus. E o coração dele estava onde? Em Jerusalém, cidade do sepulcro dos seus pais. E o coração dele estava também onde? Nos remanescentes, que eram seus irmãos. O coração de Neemias sempre esteve ligado na cidade do sepulcro dos seus pais e nos remanescentes que lá ficaram. Neemias no palácio desenvolveu sua função com todo amor e dedicação e vivia em plena e constante comunhão com Deus em oração, esperando a ordem de Deus para sair dali rumo à sua missão. Por quê? Deus o enviou para o palácio do rei, para uma função e para uma missão. Qual era a missão de Neemias? A missão de Neemias, você vai ficar sabendo no próximo vídeo. Hoje nós falamos de Neemias no palácio do rei, mas ele entrou para aquele palácio enviado por Deus com uma função. A função era servir exclusivamente ao rei, provando toda a bebida e comida que o rei fosse ingerir. A missão, ele iria ser enviado num futuro para Jerusalém, para levantar os muros que estavam em pó e edificar os remanescentes espiritualmente. Que Deus abençoe. Na próxima segunda-feira, o segundo vídeo, onde nós estaremos falando da missão de Neemias. Hoje nós falamos de quê? Da função. Ele entrou enviado por Deus dentro do palácio, com uma função e uma missão. A função nós acabamos de falar. A função dele dentro do palácio era servir o rei. Ele era exclusivamente, ele era um exclusivo do rei. Ele vivia com a tua atenção voltada para o rei. Por quê? Porque a função dele era provar toda e qualquer comida e bebida que o rei fosse ingerir. Porque se o rei tivesse de morrer, morria o copeiro, e o rei vive para sempre. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações. E na próxima segunda-feira estaremos falando da missão de Neemias. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Hermendo no nosso canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Dá uma olhadinha no nosso hino. Ouça o nosso hino. E se você gostar, dá um like, dá um gostei. Inscreve no nosso canal e nos ajuda. Ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe o nosso hino. Compartilhe nossas lives e ajude esse canal a crescer. Que Deus abençoe.
Que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus.